tema amanhã ou na segunda-feira, tá? Então, a gente está pela Sobrap Cursos, né? Aqui virtualmente, aqui na nossa sala virtual, tá? De certa forma que todos sejam bem-vindos. É muito bom ter vocês aí do outro lado para aprender com a gente aqui e também compartilhar com a gente, mesmo virtualmente, tá? Então, como que se dá esse processo, né? De cuidar da nossa saúde mental em dias tão difíceis? Que tem sido realmente dias turbulentos na nossa vida, né? Como saber? Como saber que esse grau de ansiedade está aumentando, o nosso comportamento, como é que ele está sendo alterado? De repente estava tudo normal e agora nada mais é normal, né? Então, no nosso dia a dia, na nossa vivência em família, no nosso dia a dia, no nosso contexto social, um grau de ansiedade, ele é normal. Isso aí, todo mundo tem o seu grau de ansiedade. Mas quando isso aumenta, quando isso passa para vou dizer assim, se torna uma patologia, né? Como que a gente trabalha com isso? Então, eu quero falar para vocês o seguinte: a ansiedade é uma reação que todo o indivíduo experimenta diante de algumas situações, né? Aquele friozinho na barriga, aquele nervosismo, a perna treme, e agora, né? Falar em público, falar para muita gente, uma notícia, alguém que vai chegar. Então, tudo isso causa, altera as nossas emoções. A gente se torna mais ansioso, né? E aí tem uma frase do Freud que eu gosto muito e eu adoro as colocações do Freud. Ele vai dizer que, em última análise, precisamos amar para não adoecer. Como é que é isso? Como é que é amar para não adoecer? Né? Eu trabalho com sistêmica e a gente tem várias vertentes quando se trata desse assunto. Né? Sabemos que é um pouco diferente, né? As abordagens da sistêmica com a psicanálise, apesar de que eu também trabalho com a psicanálise, mas a gente vê algumas diferenças nessas colocações. Então, em última análise, qual é a última análise? Aquela que eu faço de mim mesma. Então, eu preciso me amar para que eu não adoeça. Né? E lá na sistêmica a gente vai ver em parte que em alguns momentos a doença se faz necessária, né? Mas aí é um outro momento, a gente vai abordar dentro de um outro contexto, tá? Então, olha só, de formas que essa ansiedade chega no nosso organismo e a gente vai vivendo essa reação de forma mais intensa e mais frequente, isso pode ser considerado uma patologia, que também a gente pode estar falando de patologias em outros momentos. Aqui tudo é muito rápido, a gente está aqui com um tempo bem restrito, tá? E essa patologia, pode comprometer, né? E muitas vezes compromete a nossa saúde mental. Então, algumas coisas que a ansiedade causa no nosso organismo. Uma das considerações que a gente faz dentro desse transtorno é que a ansiedade, ela nos traz medo, tá? Medo de quê? De que eu tenho medo? E aí você se pergunta, né? Eu tô com medo, mas medo de quê? Nesse momento a gente está vivendo o medo da incerteza, né? Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser daqui 6 meses? Como é que vai ser daqui 2 meses? A gente está vendo aí a proporção que toda essa problemática tem causado, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, né? Então a gente acaba que fica numa posição de se cobrar, né? E agora? Como é que vai ser? O que eu vou fazer? Essa incerteza que nos causa, né? Esse medo, essa ansiedade. E aí, essa ansiedade, ela pode voltar para a gente, né? Da nossa psique para o nosso físico, e vai nos causar alguns descontroles emocionais, tá? Ou até algumas compulsões, dependendo do grau de controle emocional que a pessoa tem. Então aí, ó, a gente pode ter, né, o indivíduo ele pode ter dores musculares, diarreia, enjoo,
pode partir para compulsão, no caso dos excessos, então tem a questão do excesso do álcool, do cigarro, da própria alimentação, então uma pessoa se excede muito na comida, e então a gente está dentro de casa toda hora, tem alguma coisa para fazer, vai no armário, vai na geladeira, acaba que, como é que eu vou dizer, coloca um alimento ali para suprir essa ansiedade, né? A própria violência verbal, porque as pessoas estão muito juntas, né? A gente está em isolamento doméstico, então, nunca passamos tanto tempo com os membros da nossa família, pode acarretar uma violência verbal, né? Falta de sono, tá? A insônia, ela tem afetado muita gente, é um problema sério, a questão da insônia. Baixa estima, né? Baixa autoestima, a pessoa não tem vontade de fazer nada, de fazer a barba, de cortar o cabelo, de usar uma maquiagem, né? Então, tudo isso acaba que afeta o nosso emocional, né? Isso nos confronta, essa ansiedade nos confronta, me confronta comigo mesmo, né? E eu me cobro, né? Muitas vezes, ou eu me cobro demais, ou eu acabo que deixo a coisa relaxar, certo? Afeta também a nossa sexualidade, confusão mental, pensamentos diversos. Então, tudo isso são alterações emocionais e físicas que o nosso corpo sente quando nós estamos num grau de ansiedade não controlada, certo? E, infelizmente, a gente está passando por isso agora. Poucas pessoas conseguem ter um controle melhor dessa situação. E nesses últimos dias que a gente tem estado isolado, né, muito tempo com as nossas famílias, essas emoções, elas trazem para a gente algumas dificuldades, né? Alguns pontos que a gente tem aí, tanto negativo quanto positivo, né? Dependendo do convívio que você tem aí com os membros da sua família, tá? Eu estou falando da família porque nesse momento quem está convivendo com a gente de forma direta é a nossa família. Quem está com a gente mais tempo é os membros da nossa família, é quem mora com a gente, né? São os nossos filhos, marido, esposa, avós, né? Então é a família que compõe aí a sua residência, que está convivendo com você diretamente e vendo essas alterações. E é complicado porque quando a gente está passando por uma dificuldade dessa, acaba que contamina outras pessoas, né? Mas por que você está assim? Não fica assim. E daqui a pouco o outro já vai junto e já vai se deixando se levar por essa ansiedade também, tá? Então, essa preocupação excessiva, né, que a gente tem aí com os nossos parentes em relação ao medo, à incerteza, e a gente fica inseguro e se um membro da minha família se contaminar, como é que vai ser? Então, isso é a gente, né? Então, essas dificuldades acabam que adoece o nosso meio, adoece o nosso sistema familiar. E nós temos que trabalhar de forma tal que possamos deixar o nosso ambiente saudável. Tá? Essa palavra saudável também é uma palavra da sistêmica que eu uso, que eu gosto muito. Né? O indivíduo saudável, o ambiente saudável, o sistema saudável. Então, quando a gente usa essa palavra saudável, é que quando a coisa está no controle, tá? Não é que está 100%, ninguém é 100%, mas que esteja no controle da situação, tá? E isso também nos permite, quando a gente está nesse controle, cuidar de nós mesmos e também cuidar dos outros. Tá? Agora, cuidar dos outros de que forma? Com muito cuidado, com muita cautela, para também não ser excessivo. Porque se eu tenho uma preocupação muito grande com o outro, eu acabo descuidando um pouco de mim. Então, aquela situação do doar, né, e do receber. Então, muitas vezes eu acabo doando muito e não recebo nada, ou quase nada. Então, eu acabo ficando o quê? Numa situação
de esgotamento, tá? Dessas emoções. Então, porque eu tô tirando energia de mim e passando para o outro e eu não estou repondo essa energia, eu não estou recebendo essa energia, certo? Isso também é uma das colocações que a gente faz lá no nosso curso de sistêmica que a gente aplica, tá? Não é na terapia familiar, tá, gente? É no curso de sistêmica. Terapia familiar é um curso, sistêmica é outro curso. Então, a sistêmica ela é baseada na constelação familiar, nos segmentos e processos da linha de pensamento, da filosofia de Hering, né, do Bert Helling. Então, a gente trabalha muito também com isso e ajuda muito, porque na sistêmica a gente trabalha com grupo familiar, a gente trabalha com o indivíduo, mas também o foco é o grupo familiar, certo? Então, por que o sistema familiar nos adoece? Eu estou agora convivendo num ambiente, nesses últimos dias, literalmente familiar. Então, tem muita gente, né, dentro da família, dentro do sistema familiar, que está sempre fazendo a função do bonzinho, do cuidar de todo mundo, do zelar de todo mundo, de querer fazer tudo para todo mundo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque senão a gente cuida muito do outro e esquece de cuidar de nós mesmos. E aí o outro fica bem, tá? O outro fica, de certa forma, saudável. E quem está cuidando, quem está doando, quem está excedendo nessa energia, acaba se adoecendo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? O zelo demais, deixar ser, extrair demais essa energia para o pai, para a mãe, para os filhos, para os irmãos, para os netos, né? Quem tem neto em casa. Então, controlar essa situação para manter o equilíbrio do sistema familiar, certo? Que o equilíbrio ele tem que ser o quê? O apoio. Né? Os membros têm que estarem apoiados um no outro ali, certo? Porque se um sai, então já há uma queda, já há uma desestrutura desse sistema, ok? Ou você quer ser amuleto, né? Eu coloquei aqui até a questão do amuleto. Tem gente que usa essa função de ser bonzinho como amuleto. Então, eu vou ser bonzinho porque eu preciso de atenção, eu preciso que alguém me enxergue, eu preciso que o meu pai me veja, eu preciso que o meu filho me veja, eu preciso que a minha mulher me veja. Então, você acaba doando, mas no fundo você só precisa. Tá? Você, na verdade, não tem para doar. Você está doando aquilo que você não tem. Isso é muito característica de quem faz promessas, né? Então, a promessa é o quê? A promessa é eu vou oferecer aquilo que eu ainda não tenho, tá? Então, é futuro, tá? Na sistêmica a gente trabalha com passado e futuro. Então, isso aí é futuro. Requer sacrifício de mim, porque se eu prometo e eu preciso cumprir e eu não tenho, porque é só uma promessa, então requer sacrifício para que eu conquiste para doar. Então, a gente tem que estar muito atento a essas questões, tá? E os nossos sentimentos também são assim. Se eu não tenho para mim, então eu não posso me exceder doando esses sentimentos, tá? Do cuidar, do zelar. Então, é por isso que nesses dias difíceis que nós estamos passando, requer uma estabilidade maior de todos os membros da família, requer uma compreensão maior de todo mundo, porque senão gera conflitos. E se a gente já está vivendo num ambiente, numa situação social de ansiedade, mais os conflitos domésticos, isso acaba que complica mais ainda a nossa situação, certo? Como fazer para controlar isso? Eu vou dar um exemplo bem rápido para vocês. O seguinte, ó, um exemplo. Você está lá, vai trabalhar, tem gente que está trabalhando em home office, e aí aqui em casa tem um que é todo um processo. Então, ele vai trabalhar, está trabalhando em home office, mas ele cumpre horário, toma banho, troca de roupa, passa a roupa, né? Veste a roupa passadinha.
e senta no computador para trabalhar. Então, se acontece uma eventualidade de você estar ali, trocou de roupa, está ali, vai trabalhar, vai fazer um atendimento, vai atender um telefone via câmera, e acontece a situação, pá, passou seu filho ali, esbarrou, derramou ali em você um café, um leite, alguma coisa que seja, sujou a sua roupa. Aí o que você vai fazer? O café que derramou na roupa é fato, não é isso? O café derramou na roupa é fato, tá ali. Mas e a interpretação desse fato? Como acontece a interpretação desse fato? Né? E aí a pessoa vai e começa a gerar uma série de conflitos que não tem muito sentido, mas o grau de ansiedade dela, o grau de estresse dela está tão alto que gera outras situações, gera outros conflitos, né? Ah, mas sujou minha camisa, e essa camisa é nova, e essa camisa foi minha mãe que me deu, foi presente de aniversário do amigo, do irmão da igreja, e a culpa é sua. E gera uma série de dificuldades conflituosas que acaba atrapalhando toda uma situação, sendo que, no fundo, o fato era só uma roupa, é só um café que derramou na roupa, trocou, acabou. Começa o processo tudo de novo, certo? Isso causa dificuldade, né? Então, a gente tem que ter controle das nossas emoções justamente para ter esse equilíbrio e manter esse equilíbrio, ou tentar manter esse equilíbrio junto com aqueles que estão ao nosso redor, nos apoiando, nos dando suporte, tá bom? Tem uma série de outros assuntos que a gente aborda aqui. Como eu falei para vocês, nosso tempo está limitado, eu não sei como é que está aqui. Se cair, a gente volta amanhã ou segunda-feira, a gente combina via Zap, certo? Então, a doença fala, sabemos disso, a doença fala, mas você ouve, né? Nós estamos falando de doença emocional. A doença emocional fala, toda doença fala. Mas de que forma? Como perceber? Como ouvir que a doença está falando? Né? Então, quando eu falo para vocês que já acontece uma alteração comportamental mediante a um fato simples, já é um sinal de alerta. Eu já não estou bem, aí a pessoa já tem que ficar atenta, olha, está acontecendo alguma coisa, eu já estou mais irritado, eu já estou assim, eu já não consigo dormir como dormia antes. Então, isso é um sinal que a doença está dando para o nosso físico, para o nosso corpo, né? Nós temos que ficar atento a essa situação, tá? E essa doença, ela existe, né? Ela existe de verdade? Se for fazer um diagnóstico dessa doença, será que ela está lá? Será que ela está instalada realmente onde a gente pensa que está? Ou será que é só um problema da psique do indivíduo? Né? E aí? E aí nós vamos falar sobre isso, tá? Como que nós percebemos que é só um sinal do nosso psique, mandando comando para o nosso corpo, tá? Mediante isso tem um exemplo que a gente chama de placebo, né? É onde a gente fala que a água com açúcar, ela tanto salva como mata, certo? Isso é um placebo que a gente fala nas nossas abordagens, tá? Então, a gente vai fazer a questão do fato e interpretação, certo? Quando a gente leva a questão para a interpretação, deixa eu ver meu tempo aqui, eu não sei, eu creio que já deve estar finalizando, tá? Se eu levo para a interpretação, eu tenho que ter muito cuidado com as informações que eu recebo. E, ultimamente, a gente tem recebido uma chuva de informações, um excesso de informações. Informações essas, ultimamente, têm sido mais negativa do que positiva, certo? Hoje eu me sinto um pouco alérgica, tô com... Então, a gente tem aqui 5 minutinhos, né, para a gente encerrar com vocês.
Então, ó, que interpretação que eu faço? Então, se eu estou num momento de ansiedade, eu tenho aí uma série de informações negativas a respeito daquilo que eu estou vivendo, qual é a nossa tendência? A nossa tendência é aceitar com muito mais facilidade essas informações negativas. E isso nos atrapalha, tá? Então, isso leva a um aumento dos nossos conflitos internos. Tá? Agora, a gente já não fala mais de conflito com o outro, que é um fato também, tá? Que é como é que eu vou dizer? É um resultado horrível. Mas esse conflito interno, é esse conflito que me atrapalha a dormir, é esse conflito que me leva a uma série de pensamentos negativos, tá? Lembrando sempre, gente, que eu falo para todos vocês, e como diz os portugueses, né? Inclusive tem gente aí de Portugal nos assistindo. Sejam bem-vindos, é um prazer também ter vocês aqui. É, como vocês dizem aí, né? Eu falo para toda gente, né? Eu falo para toda gente que a cura, ela não está lá fora. O que está lá fora é a doença, tá? A cura está dentro de cada um de nós, tá? Então, se eu tenho consciência de que a cura está dentro de mim, eu preciso trabalhar a meu favor. Eu preciso fazer com que esse resultado positivo chegue o quanto antes para mim, tá? Se está aqui dentro, né? Então, se eu chego e falo, olha, eu tô com dor de cabeça e a pessoa não me conhece e a pessoa chega e fala, olha, você toma aqui esse remedinho, mas o remedinho é só uma água com açúcar e mediante é, o meu grau, né? Vou dizer assim, de fé ou da minha psique, eu vou ficar bem em questão de minutos, tá? Mas se eu tô em uma situação e o outro chega e fala, olha, água com açúcar aqui, se você tomar, você morre. Então, há uma resistência, né? Porque a gente vive das pulsões, né? Segundo Freud, aí também novamente citando Freud, a gente tem, a gente vive dessas pulsões, a nossa vida é baseada nessas pulsões. Então, se eu tomo, eu também pode acontecer também da pessoa morrer, porque está na psique dela, está dentro dela, tá? O comando está na nossa mente. Quando o comando está na nossa mente, nós temos, como que eu vou dizer, o controle, tá? Está na nossa mão. Então, cabe cada um de nós usar esse controle a nosso favor, certo? Então, tomar consciência da realidade e das coisas como elas são. Não é o que o outro diz, ou o que o outro fala, ou porque eu ouvi, ou porque o vizinho contou. Eu tenho que ter consciência da realidade. Eu não posso me deixar levar ou deixar as minhas emoções serem levadas pelos simples fatos de ouvir algo, mas eu preciso tomar consciência da realidade em que eu estou vivendo. Quais são os verdadeiros fatos que nós estamos vivendo, né? Então não adianta brigar, xingar, espernear, culpar as pessoas, bater nos filhos. Nada disso vai adiantar, mas nada mesmo. Sinto muito, mas não vai adiantar, vai ser só um estresse a mais, né? Se nós não tomarmos consciência da nossa própria vida, se nós não tomarmos consciência de nós mesmos, se nós não tomarmos a consciência de que nós precisamos nos amar, de que os bons fluidos eles saem de nós e nós contagiamos as outras pessoas com coisas positivas, certo? E para finalizar, a gente vai ter oportunidade depois de estar falando novamente para vocês a respeito desse assunto e de outros assuntos, tá? Podemos ficar doente por alguém que fala da doença, né? Aquela coisa das culturas, das crenças anteriores, né, antigas. Olha, se você não colocar o casaco, lá fora tá frio. Você vai pegar uma friagem e vai ficar gripado. E o indivíduo não coloca o casaco e volta para casa e passa um dia ou dois e ele está gripado. Certo? Então é porque o quê? Há essa intenção, há essa força
tá? Dessa energia que é passada, e a nossa mente, ela recebe isso com muita facilidade. Nós condicionamos aquelas informações que nós recebemos e o nosso organismo, o nosso corpo, nos dá a resposta daquilo que nós condicionamos, certo? Pessoal, eu vou voltar a falar com vocês, tá, a respeito disso, mas para finalizar aqui nosso encontro de hoje, muito bom ter vocês aí do outro lado. Um dia, quando olharmos para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles que nós lutamos. Por que que são mais belos os dias que nós lutamos? Porque foram aqueles dias de dificuldade que nós tiramos forças de dentro de nós para vencermos, para lutarmos, tá? Então, guarde isso com vocês. Vamos marcar, vamos nos encontrar amanhã ou na segunda-feira e eu vou falar para vocês técnicas, eu vou ensinar técnicas de como dormir bem, de como controlar a ansiedade, de como evitar a depressão, o estresse, como ajudar